Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Confesso para você que relutei muito. Geralmente as minhas mensagens eu escrevo elas, organizo todas. E eu acho que eu organizei umas 3 ou 4 mensagens para pregar hoje à noite, durante a semana. E essa madrugada estava aqui na base, fui até tarde estudando, tentando trazer algo que Deus colocasse em meu coração. E hoje à tarde Deus falou comigo muito forte sobre falar sobre o que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo e de fato trazermos à existência a volta de Jesus, trazermos uma realidade de que está muito mais perto do que talvez eu e você imaginamos. Vou fazer uma pergunta para vocês e vou tentar ministrar o mais calmo possível, dentro de um contexto, para que você compreenda e saia daqui com o entendimento do que eu vou falar. Quantos aguardam o dia da volta de Jesus? Levanta a mão, quero ver. E talvez você está aqui e você não tem esse entendimento ainda. Eu sei que aqui tem amigos, tem pessoas que nos visitam, mas a Bíblia, ela vai trazer relatos. O próprio Jesus vai falar sobre o fim dos tempos. E às vezes passa desapercebido por nós, pastor Carles, até mesmo os escolhidos. A gente acha que ainda vai ter alguma solução, alguma coisa vai acontecer. Nós entramos oficialmente agora no período eleitoral, né? Estamos entrando, né? Foi a convenção, né? Sábado agora, de todos os partidos. E muitos de nós às vezes somos esperançosos que mude o governo, ou que fique outros que fiquem o próprio governo. E a gente brinca às vezes, né, entre irmãos sobre isso, assim como o futebol, né, quando passou a Copa aí, uns torceram para a Argentina, outros não, né? E isso é coisas que a gente durante o dia, como humanos, nós dialogamos, falamos e temos esperança. Mas a única coisa que nós como cristãos precisamos ter a certeza e a clareza em nosso coração que os sinais estão se cumprindo da volta de Jesus. É muito lindo nós cantarmos aqui: eu já coloquei as minhas vestes brancas. É muito bonito e a gente se emociona. Mas um dia eu estou em São Paulo, eu lembrei isso hoje. Estou em São Paulo, lá na Jesuscope. Eu estava em um hotel próximo lá. Eu deixar 2 meninos lá que foram para ser obreiros lá no início da Jesuscope. E madrugada eu perdi o sono e Deus começou a falar comigo. E eu fui para a sala da casa. O pastor Carvalho e a pastora Ana estavam comigo. E Deus começou a falar comigo justamente sobre esse louvor. E até o tema daquela mensagem, nem esperava falar isso, mas quando vocês cantaram o hino eu lembrei que eu vou falar sobre a volta de Jesus hoje. Eu lembrei que eu escrevi a hipocrisia cantada nas igrejas. Foi o tema da minha mensagem que eu escrevi. E eu ministrei essa mensagem aqui algumas vezes. E por que eu falo isso? Porque todos nós, na hora que cantamos aqui, nós falamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas. E todos nós falamos que nós estamos esperando o noivo, que nós estamos ansiosos pelo noivo. Mas a pergunta que eu faço a todos os senhores que estão aqui essa noite: será que de fato as nossas vestes estão brancas? Será que nós estamos preparados para esse dia? Será que nós queremos viver esse dia? Ou muitas vezes dentro de nós há medos, há frustrações, e nós olhamos para o nosso dia a dia. Eu falei domingo passado aqui: será que as nossas atitudes refletem de fato princípios divinos, princípios da palavra? Será que de fato o nosso dia a dia reflete uma vida cristã, ordeira, preparado para esse grande dia?
Dentro das igrejas mesmo, nós temos muitas vezes problemas uns com os outros. Nós não olhamos para dentro de nós e dissemos: não, cara, o problema não é o meu irmão, o problema sou eu. Eu preciso perdoar, eu preciso mudar algo dentro de mim para aguardar o dia que o meu Jesus vai surgir das nuvens, para que eu esteja de fato preparado a me encontrar com Ele. Preparado para esse grande dia. Me ajude a pregar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela: você está se preparando para esse dia? Eu vou melhorar. Se fosse hoje, diga assim: se fosse hoje, você estaria preparado? Vamos melhorar? Vira de novo e fala assim: se fosse agora, se fosse agora, você estaria pronto a se encontrar com o Senhor na glória? Esse assunto mexe comigo, porque eu fico imaginando o Senhor surgindo nas nuvens. E talvez vai bater o desespero em muitas pessoas. Talvez muitas pessoas dizem: eu não esperava ainda, por que não demorou um pouco mais? Mas eu quero anunciar para você essa noite, lá em Mateus capítulo 24, eu vou provar para você pela Bíblia que tudo que eu estou falando aqui está mais próximo do que nunca. Está muito próximo. Não, você precisa sair daqui hoje com a clareza. Evangelho não é uma brincadeira. Você não veio aqui hoje à noite para ver a banda cantar. Você não veio aqui para ver quem ia pregar. Você não veio aqui para ver se a pessoa que você queria ver se estava aqui está de fato. Ei, quando você entrou por aquela porta, o Senhor já queria chamar a tua atenção para você adorar a Ele na beleza da sua santidade. Ele só quer que você o adore, o exalte. Jesus vai voltar. Mateus 24, do versículo 1 em diante. Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver o que o próprio Jesus relata, né, sobre isso. Enquanto os irmãos procuram, a mídia coloca aqui. Também quero lembrá-los que domingo que vem é dia 2, é isso? É, né? Domingo que vem nós teremos batismo nas águas, tá? Então ainda se você não se batizou, você está aqui. Nós temos alguns irmãos que já nos procuraram pedindo para descer as águas do batismo, né? Eu estou muito feliz, né, por alguns irmãos que me procuraram, que decidiram por Jesus e disseram: ei, eu quero descer as águas do batismo, pastor, né? E louvo a Deus por isso. E sei que Deus tem interesse em salvar a tua vida. Amém? Vamos ler o que diz o texto bíblico? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Irmãos, enquanto eu vou lendo, eu quero rapidamente, assim, às vezes comentar alguma coisa. Você observa que quem vai falar sobre a estrutura são os discípulos. E hoje, na condição de discípulos de Jesus, muitas vezes nós estamos preocupados com a estrutura. O que significa nos dias de hoje, trazendo para dentro do nosso contexto a estrutura, a nossa vida, aquilo que fizemos, aquilo que compramos, aquilo que pagamos. Estamos preocupados com tantas coisas. Olha só, o texto está dizendo que quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Versículo 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Jesus está dizendo aqui que a estrutura, tudo aquilo que eles estavam vendo, um dia ia desaparecer, um dia ia sumir, um dia ia acabar com tudo. No versículo 3, diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, como nós, acredito que muitos curiosos, para entender o que de fato iria acontecer, eles perguntam para Jesus: e quando vai ser? De que forma? E no versículo 4 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olhem para mim, meus irmãos, isso aqui, no princípio que Jesus está falando, nós já estamos vivendo hoje. Nem tudo, talvez seja polêmica a minha ministração, do que eu vou falar aqui hoje, mas escute bem o que eu vou dizer para vocês, por favor. Eu tenho uma responsabilidade de alertar vocês hoje. Nem tudo que tem uma placa na frente, um prédio com alguém pregando, quer dizer que é a igreja do Senhor. Escute bem o que eu estou falando para vocês. Existem muitas coisas que já acontecem nos dias de hoje. No versículo 5, Jesus está dizendo: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. A gente vê hoje muitas estruturas gigantescas. A gente vê e coisas pequenas também. Lugares pequenos que até falam sobre Jesus, até tem aparência de coisas boas. Até quando a gente vai nesses lugares muitas vezes, e a Bíblia vai dizer mais para baixo, Jesus vai dizer que até mesmo os escolhidos estariam sujeitos a serem enganados. E muitas vezes nós nos deparamos com tantas coisas que parece ser de Cristo, mas não é de Cristo. Alguém já se deparou com algumas coisas assim? Eu já vi tantas coisas, eu tenho 43 anos. E olha que eu já vi muitas coisas. Já vi muitas coisas acontecer que a gente olha e tem aparência de coisas boas, mas quando você vai ver, não tem nada a ver com o evangelho. E a gente já viu isso, e vê isso acontecendo em muitos lugares. No versículo 6, olha o que diz o versículo 6: e ouvireis de guerras, de rumores, de guerras. Olhai, não vos assusteis, Jesus está dizendo, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Olhem para mim, meus filhos, isso aqui é Bíblia. Eu não estou contando aqui uma história, inventando algo para você. Talvez hoje eu nem fale muito, eu só vou ler o texto, e talvez logo eu encerre a minha mensagem. Tudo isso que eu estou falando, vocês já assistiram nesses dias acontecendo, sim ou não? Nós temos visto os enganos, até mesmo em lugares que tem placas de igreja. Nós temos visto guerras, sim ou não? Rumores de guerras. Nós temos observado nação contra nação, reino contra reino, fome e peste. Nós temos visto isso acontecendo pelo mundo todo. Terremotos em vários lugares. Em vários lugares nós temos visto terremotos, sim ou não? Então,
tudo que a Bíblia está relatando, tudo que a Bíblia relata, nós estamos vendo acontecer nos dias de hoje. E no versículo 8, Jesus vai dizer assim: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Versículo 9: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Enquanto segura só no teclado, fica só o teclado me ajudando, por favor. Depois vocês toquem e cantam comigo, tá? Escute bem o que eu vou dizer para vocês aqui. Essa semana e nesses últimos meses, eu nunca vi tanto policiais parando pessoas pregando o evangelho. Eu não tinha visto tanto assim no Brasil ainda, pastor Carles. Nos respeitavam um pouco mais, pastor Roberto. Nós éramos mais respeitados há um tempo atrás. Eu não lembro de ter visto tanto como tenho visto nesses dias. Em São Paulo pregava um menino na rua, na praça pública. E em São Paulo, quem vai em São Paulo sabe que isso aí tinha em todos os cantos. Pessoa pregando o evangelho, gritando. Essa semana eles pararam um cara pregando o evangelho em praça pública lá. Rio Grande do Sul, pertinho de nós aqui. Uma igreja pequena com 2 caixinhas de som, não tinha nada disso aqui. O pastor está pregando o evangelho, 70 anos de idade. Alguém viu essa reportagem? Não. Eu compartilhei, alguns amigos meus compartilharam também. A polícia entrou sem respeito algum na frente do púlpito, como se eu estivesse pregando aqui, e parou o culto. Porque nós estamos sendo odiados pelo nome de Jesus. Então isso tudo são sinais da volta de Cristo, como nunca visto antes. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu acabei de falar sobre isso, que o que mais nós vimos demais isso acontecendo hoje, escândalos, pessoas se traindo, odiando uns aos outros. Talvez como nunca visto antes, a gente tem visto acontecer dentro das igrejas. Pessoas que outrora queriam louvar a Deus, pregar o evangelho, acabam desistindo, deixando de lado, e acabam daqui a pouco odiando a palavra de Deus. Quantas coisas eu tenho visto nesses dias. Eu acompanho algumas páginas do Brasil de pastores que contam coisas ali que a gente fica de boca aberta. Mas como isso aconteceu dentro da própria igreja? Falsos profetas que enganarão a muitos. E no versículo 12 vai dizer assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nós temos visto isso acontecendo hoje. O amor se esfriando, o amor se acabando dentro das próprias famílias. As famílias que outrora sentavam na mesa num domingo já não conseguem fazer mais isso, porque o amor se esfriou. No versículo 13 vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Daí Jesus conclui o versículo 14 diz assim: então virá o fim. Queridos, a minha mensagem nessa noite talvez não vai ser uma mensagem que vai emocionar você, mas eu quero conscientizar você para sair daqui hoje com seu coração fervendo para se encontrar com o Senhor. O crente, o cristão, ele não deve ter medo desse dia, hein, pastor Luiz?
O cristão deve almejar esse dia, aguardar esse dia, o dia que nós nos encontraremos com o nosso Senhor, o dia que nós nos encontraremos com o Mestre, o dia que nós talvez chegaremos perto e tocaremos as suas mãos furadas, o dia que Ele vai chegar perto de nós e ilustrando como a gente entende muitas vezes, Ele vai nos coroar para sempre com Ele na glória. Para muitos, me permitam dizer esta noite, parece que isso é uma fantasia, é uma história, é um filme que a gente ouviu falar e parece que nunca vai acontecer, mas a Bíblia está relatando e trazendo a existência para nós aqui nesta noite. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Eu quero anunciar em alto e bom som: Ele vem buscar a sua noiva, Ele vem buscar a sua igreja. Ele não vai nos deixar perecer nessa terra. Ele não vai nos deixar ficar aqui olhando para tudo que está acontecendo. Jesus vai voltar. Ele vai surgir nas nuvens e nos levará para sempre com Ele na glória. E talvez você está aqui dizendo: pastor, mas eu não estou preparado ainda. Talvez essa seja a mensagem que te assusta em vez de te alegrar. Talvez essa seja a mensagem que você vai para casa espantado, dizendo: meu Deus, e se Ele voltar? Eu não estou preparado. Eu ainda não larguei os meus vícios, eu ainda não larguei as minhas mazelas, eu ainda não abandonei os meus pecadinhos de estimação, eu ainda não me consertei com a minha família, eu ainda não me consertei com os meus amigos, ainda não pedi perdão a quem eu ofendi, eu ainda vivo uma vida como se Ele nunca fosse voltar, eu ainda vivo uma vida como se ir à igreja fosse um hobby de domingo à noite, eu ainda vivo a minha vida como se ir à igreja no domingo à noite seja algo para ocupar o meu espaço da semana. Mas eu vim te chamar a atenção aqui esta noite. Eu vim tentar trazer algo muito simples, mas que você vá para casa pensando. E esta é uma noite que vai ter reconcílio, sim. Nós veremos pessoas se reconciliando a Cristo, voltando para Jesus, dizendo: eu quero morar com Ele na glória. O Senhor quer despertar uma geração nesses dias que aguarde o grande dia. A Bíblia está dizendo que os discípulos mostram a Jesus os grandes e belos prédios do templo de Jerusalém. E daí Jesus, como disse a história, choca a todos ao dizer que tudo seria derrubado sem ficar pedra sobre pedra. E depois os discípulos vai surgir 3 perguntas no Monte das Oliveiras. Eles perguntam: quando isso daria? Qual seria o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo? Porque isso nós perguntamos todos os dias. Eu confesso para você que às vezes a gente tenta encontrar resposta para o que está acontecendo. Se vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que Deus nos guarde. E nós vamos orar aqui essa noite, pedindo que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia do estado do Rio Grande do Sul. Mas os anúncios, e hoje eu acompanhei durante a tarde, todos os rios estão com a cota praticamente esgotada. As defesas civil e as pessoas que trabalham dizem que o que pode acontecer essa semana é muito pior do que aconteceu em 2024. Muito pior. Nós estamos com contato, né, Igor, com pessoas lá de dentro, que estão lá todos os dias trabalhando e espantado o que pode acontecer. A Defesa Civil diz que pode chover essa semana 300 milímetros. Isso é muita chuva. E se isso acontecer, se Deus não tiver misericórdia, nós veremos mais uma vez grande parte do nosso estado ser tomado pelas águas. Empresas que mal se levantaram ainda se recuperaram. Isso afeta todo mundo. Nós já estamos aqui preparados desde a semana passada. Se precisar ir para lá,
né? Nós irmos servir, ajudar de alguma forma. Temos irmãos nossos lá trabalhando já, ajudando a tirar. Já teve lugares que deu alagamento. E o que é isso, meus irmãos? São os sinais da volta de Jesus se cumprindo. Princípio das dores. Quando Jesus vai falar dos princípios das dores, uma das coisas que ele pontua, Jesus avisa que muitos virão usando o nome dele, dizendo eu sou Cristo, enganando muita gente. E eu anotei aqui, o engano espiritual tem assolado muita gente. As pessoas não sabem para onde correr. Infelizmente, as pessoas se emocionam quando vejo alguém às vezes falando em línguas estranhas, entregando profecia, e as pessoas correm atrás disso, e muitas das vezes isso nunca, me permita dizer isso, muitas das vezes isso não é sinônimo de uma vida liberta em Cristo Jesus. Mais vale ter uma vida ordeira no secreto do que em público para que todos vejam. Quando temos uma vida íntegra no secreto, os nossos frutos são revelados em público. E os frutos, sim, esses vão valer para o grande dia. Aquilo que somos, que talvez muitas vezes ninguém vê. Você não precisa ser um pregador para morar no céu. Você não precisa ser um pastor. Você não precisa ser alguém que esteja aqui ocupando um cargo na igreja. Você só precisa ser alguém apaixonado por Jesus. Você só precisa ser alguém que tem uma vida íntegra diante dele. Você só precisa ser alguém que tem entregado a vida por completo a Jesus. Você precisa ser alguém que todos os dias se arrepende dos seus pecados e busca a presença dele como algo que é primordial na tua história, na tua vida. Conflitos e caos. O mundo ouvirá falar de guerras, fomes, terremotos. E Jesus diz para não se assustar, pois essas coisas precisam acontecer. Mas isso apenas é o princípio de tudo, da formação daquilo que Deus quer fazer. Perseguição. Nós vimos agora, quem não viu na Nigéria, né? Quem acompanhou o que está acontecendo na Nigéria? Alguém está acompanhando, não? Estão matando cristãos de uma forma também assim, e que ninguém faz nada, porque Jesus disse que essas coisas precisariam acontecer. Eram os princípios das dores. E meu irmão, eu e você estamos em um país por enquanto livre ainda. Hoje à tarde eu acompanhava um advogado, e ele dizia que nós veremos em 2027 pastores saírem presos dos altares por pregações que condenam o pecado. Eu estava olhando agora à tarde um advogado mostrando algumas leis novas que vão surgir, e ele dizendo: preparem-se, igreja brasileira, vocês verão pastores saírem do altar preso, não por crime, somente por pregar o evangelho. Será que você está preparado, irmão? Será que você está preparado para esses dias difíceis que a igreja vai passar na terra? Mas existe uma promessa, e é por isso que nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. É por isso que nós queremos que esse dia seja o mais rápido possível. Quem dera fosse hoje à noite. Quem dera antes de acabar esse culto, nós todos aqui dentro, nós subíssemos diretamente para a glória com o Senhor. Queira você ou não, acredite você ou não, Jesus está voltando. Perseguição, frieza espiritual, ódio contra a fé. Os seguidores de Cristo serão maltratados, odiados, mortos por causa do nome dele em todas as nações. Traições, a Bíblia está falando de traições. O ambiente será de escândalos. Pessoas vão trair e odiar uns aos outros, e até mesmo seus próprios amigos. A Bíblia está dizendo que o amor vai esfriar com o aumento da maldade e iniquidade. O amor de todos aqueles que não guardarem o seu coração
vai esfriar. Se nós olharmos para tudo que acontece à nossa volta, muitas vezes a gente diz: se eu for olhar para tudo, então eu prefiro não olhar, eu prefiro não me envolver. E existem muitas falas que hoje permite nós a nos defendermos e dizer: não, mas eu não vou fazer, eu não quero estar junto, porque é melhor assim. E o diabo vai entrando de algumas formas sutilmente e vai acabando com a chama de pregar o evangelho que queimou nos corações de uma geração. Hoje nós vimos uma geração que já não está mais preocupada em pregar o evangelho, que não está mais atenta a pregar o evangelho, que não se preocupa em crescimento espiritual. Eu sou de uma geração, irmão, que as pessoas almejavam. Eu falei ali em cima na oração hoje, eu mostrei uma revista bíblica dominical da minha antiga igreja, lá atrás, de anos atrás. Eu falei: hoje em dia o povo já não quer mais saber de escola bíblica dominical. O povo quer fogo. O povo quer congressos, conferências, palavras que, você faz um evento em um ginásio aí, você faz um evento e se você tiver alguém famoso, você arrasta multidões. Eu glorifiquei a Deus porque aqui em Xangri-Lá nós tivemos um amanhecer com Jesus e não tinha nenhum nome famoso ali, era eu e o Gabriel pregando, e o povo foi em massa para adorar Jesus. Mas daí ao mesmo tempo me preocupei um pouco. Eu falei: mas será que não é pelo pôr do sol? Será que não é por uma foto? Será que nós estamos de fato querendo adorar o Senhor? Sabe, tudo isso vai fazer sentido no nosso secreto. O que demonstra mesmo se nós estamos nos preparando para esse dia é o que você vive no secreto. Essa noite eu queria que você refletisse, meu irmão, de verdade, como é você quando ninguém está vendo. Como é você na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola. Como você vive a tua vida de cristão, quando talvez não tem nenhum cristão que te conhece perto. Eu já estou lá no Itati, vai para 4 anos já que eu estou lá. E quando eu cheguei lá eu conheci o Silvio. Imagina se eu chego lá e eu não me preocupo, não, aqui. Um dia eu tô lá na piscina, logo que eu fui morar na casa nova, eu tô lá faceiro, de bermudinha, sem camisa, na minha piscina, faceiro. Já pensou se eu tô lá vivendo uma vida de qualquer jeito? De repente alguém chegou no meu portão e bateu palma e gritou: ei, tu que é o pastor que está morando aí agora? Eu falei: sou eu mesmo. Fui lá, corri, botei uma camisa, sou eu mesmo. O que seria? Não, me falaram, queria pedir que o senhor fosse na minha casa ali orar ali embaixo. Em todos os lugares tem alguém nos observando. O mundo aguarda a manifestação dos filhos nesses dias. Quem é você quando ninguém está vendo? Hoje eu vejo o Silvio e a Bianca aqui, me alegra no Senhor, porque eu nunca fiquei lá no portão dele batendo: ô Silvio, vou na igreja, ô Silvio, vou na igreja. Mas o dia que ele tomou a decisão de vir aqui foi por causa do exemplo de vida que eu e a pastora Karina demos como família naquele lugar. Quem é você? Não adianta, me permita, não adianta nós sermos um religioso. Me empresta uma Bíblia aí, pastor Luiz. Não adianta nós sairmos assim, para que todo mundo veja. Eu não tenho nada contra terno e gravata, eu não boto porque estou muito gordinho. Mas não adianta eu botar um terno, uma gravata, botar um crachá de missionário, botar uma foto com os tênis na mão, o Descende. O que vale nesses dias é quem você é quando ninguém está vendo. Sabe que você está se preparando para o dia de se encontrar com Jesus na glória. Eu sei que é uma mensagem pesada para domingo de noite, que eu estou ouvindo sempre numa pegada, de Deus vai te dar, Deus vai fazer,
Deus vai te dar muitas coisas, mas sabe qual é o maior interesse de Deus aqui esta noite? É te dar a salvação eterna. Talvez você não conquiste o carro que você sonhou, talvez você não conquiste a casa que você queria, talvez você não tenha o dinheiro no banco que você sonhou um dia, talvez a sua profissão não leve você para lugar nenhum, talvez você nunca faça uma viagem para o exterior, mas talvez no grande dia, quando Ele surgir nas nuvens, você estará preparado para se encontrar com Ele, você vai morar na glória com Ele. Esse é o que vai valer a pena. É o dia que nós estaremos com Ele na glória. Eu vou falar para você aqui, eu falei que eu ia pregar de mais manso, né? Vou falar algo para você aqui essa noite. Isso é o que não me faz, ou seja, é por isso que todos os dias, quando eu penso em desistir, eu lembro desse dia. Às vezes sou humano, meu irmão. Vou fazer que nem o Juliano Rimador aqui hoje, vou chorar minhas mágoas aqui. Tem noite que eu deito na minha cama e só minha esposa vê isso. Eu deito e eu não consigo dormir às vezes, perco o sono. Ser um pastor todos os dias tem alguma coisa nova para acontecer. Você lida com centenas de pessoas. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu lembro desse dia. Eu lembro um dia, todas as minhas dores vão se findar. Um dia toda a ingratidão, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sofri. Paulo vai dizer em um texto bíblico que ele carregava consigo as marcas de Cristo. Imagina você chegar diante do Senhor e o Senhor dizer para você: ei, Renato, fosse injuriado na terra, te viraram as costas, te abandonaram, deixaram de andar com você pelo meu nome, porque você decidiu estar comigo. Ei, Bruno, você perdeu amigos, você saiu do seu país, por isso entra comigo para o reino eterno. Você abandonou o pecado, você abandonou os prazeres da vida, você pagou um preço junto comigo. Quando eu morri naquela cruz, eu morri por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. Essa vida em abundância que a Bíblia está falando, não é só você ter muito dinheiro. Essa semana eu falava com o Felipe. A prosperidade, ela não está na sua conta bancária. A prosperidade está numa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mesmo que ninguém esteja vendo, a pessoa que é próspera, ela aguarda o dia que vai sentar na mesa com o Senhor na glória, num banquete. Eu aguardo esse dia ansioso, meus irmãos. É por isso que eu não paro, é por isso que eu não desisto. É por isso que se hoje me colocasse... Esses tempos alguém perguntou para mim: pastor, fizeram um vídeo até sobre isso, né? Pastor, o que é ser pastor para ti? E depois alguém me perguntou: pastor, você toparia tudo de novo desde o início? Eu toparia tudo de novo. Eu abri mão de casa, abri mão de trabalho, abri mão de muitas coisas para viver aquilo que eu vivo. E eu aguardo o dia que eu vou me encontrar com o Senhor na glória. Eu sei que vai valer a pena. Tudo que nós deixamos de lado. Ser crente não é fácil. Não é tão barbado assim como alguns pensam, né? Porque a gente deixa tantas coisas para trás. A gente tem que passar a olhar para a Bíblia, seguir a palavra de Deus. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem. Nós temos que amar aqueles que nos odeiam. É tantas coisas que a Bíblia vai apontar para uma vida cristã, que em alguns momentos a gente olha e fala: não, pera um pouquinho, é muito difícil ser crente. E por isso que muitos começam e no meio do caminho param, desistem. Mas você não desistiu ainda. Você está aqui essa noite porque você ainda almeja esse dia. Eu queria que você se colocasse de pé comigo essa noite.